Olá galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos à nossa primeira aula gravada, né, o capítulo 1 de História, certo? Vamos trabalhar então, nesse primeiro momento, o capítulo 1, depois o capítulo 2. O capítulo 1, ele trata de 4 tópicos. Quais são esses tópicos? Os nômades e os sedentários, certo? Os rios e a agricultura. O terceiro tópico seria a organização social. E o quarto tópico seria as sociedades mesopotâmicas. Esses 4 tópicos que estão lá no capítulo 1. Tudo bem. Qual é o objetivo, ou quais são os objetivos do capítulo 1? O capítulo tem 4 objetivos. Primeiro, identificar a diferença entre nômades e sedentários. Então a gente vai ver qual é a diferença entre nômades e a diferença entre um e outro, certo? E o sedentário. Segundo, entender como surgiu a agricultura na Mesopotâmia. Como é que surgiu a agricultura, né? E a gente vai ver que a agricultura é que vai revolucionar a humanidade, o progresso e a evolução daquela época. Relacionar a agricultura com a fixação dos povos. A gente vai ver que os povos deixam de ser nômades e passam a ser sedentários graças à agricultura. Eu fui feito para comer. E quarto, conhecer os momentos importantes das sociedades mesopotâmicas. Nesse quarto tópico, então, a gente vai conhecer quais foram as primeiras civilizações. Tá. Ok, então? Vamos lá, então. Durante milhares de anos, a civilização foi nômade. O que é nômade? Nômade é você estar aqui hoje, amanhã lá, né, em vários lugares, várias regiões, certo? Eles viviam da caça, da coleta e da pesca. Então, o que acontecia? Eles ficavam em determinado lugar enquanto havia comida e depois eles mudavam para outra região. De nômade, eles passaram a ser sedentários. Sedentário não é aquela pessoa que fica sentada, que não faz exercício, não. O quê? Sedentário vai ser, para a época, né, vai ser aqueles que ficam fixos numa região e num lugar só. Professor, o que levou eles a serem sedentários, se eles eram nômades durante milhares de anos? Senta que lá vem a história. Bem, o que levou eles foi a descoberta da agricultura. O plantio, o jogar a semente, isso fez com que sobrasse alimento, que tivesse alimento em abundância, fazendo com que eles não precisassem mais se deslocar de um lugar para outro. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas aí tinha um problema, que era a água. Como é que eles vão conseguir água? Você sabe que o ser humano precisa de água, que a água é fundamental para a sobrevivência, para o plantio e para os animais. Então eles começaram a plantar perto de rios, só que daí criou um problema. Em certa época do ano, o rio transbordava e acabava com toda a plantação deles. E o que eles tiveram que criar? Criaram então açudes, diques, né? E para poder desviar essa água e poder, na época de seca então, eles terem essa água sobrando em abundância. Tá. E aí o que começou a acontecer o quê? Casas e aldeias. Eles começaram então a fazer suas casas, ou era debaixo de árvores, ou era em cavernas, né? Ou faziam algo tampado com folhas, onde eles pudessem proteger, se abrigar do frio, né, e até de animais. E também começou um fenômeno muito interessante, que é a domesticação de animais. Eles começaram a domesticar animais. Animais como porcos, cabra, ovelhas, começaram a ser domesticados, né? Inclusive várias doenças que nós temos hoje, como sífilis, peste bubônica, vêm em decorrência de se domesticar animais e ter animais ao redor da casa. Mas o que isso tem a ver com a história? Não. Ele tem toda a razão. Certo? E aí nós vamos ter também a liderança e uma organização política, né? Então vai começar a ter líderes, alguém vai se destacar ali no meio e a gente vai começar a ter uma liderança então. Onde é que aconteceu tudo isso? Vai acontecer na Mesopotâmia, na parte oriental da África. Tá? A palavra Mesopotâmia significa entre rios. Por quê? Fica entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Aqui nós vamos ter a Babilônia, Ur dos Caldeus, que hoje é o Iraque, é o Irã, esses países, né? Mas aqui embaixo a gente vai ter o Egito, Israel, a Síria, inclusive Ur dos Caldeus você vai encontrar na Bíblia, onde Deus fala para Abraão, né? Sai do teu povo, da tua parentela, né? E vai para outra região, que ele sai daqui e vem para essa região onde é Israel hoje.
Quais foram os primeiros povos? Quais foram os primeiros povos, então, da Mesopotâmia? Primeiro, a Suméria, depois os acadianos, os amorritas, os assírios, os caldeus e, por último, os persas, mas que a gente vai estudar no capítulo 2. Os sumérios viveram no ano 3500 a.C. Eles vão ser o responsável pela invenção da escrita, a invenção da roda e o adolescente problemático. Pois é, também foi uma invenção deles. Fomos descobertos! Vamos na máquina! Os acadianos vão viver, eles vão derrotar os sumérios por volta de 2.300 anos antes de Cristo. Aí nós vamos ter o rei Sargão I, que vai ser o rei mais conhecido da época. Os amorritas, por volta de 1900 a.C., com o rei Hammurabi. O rei Hammurabi é aquele rei do código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente. Corre, negada! O rei assírio, né? Senaqueribe, 900 a.C. Os caldeus, né? Com Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor é bem conhecido pelo jardim suspenso, pela torre de Babel, né? O jardim suspenso que ele fez para a esposa dele, foi um presente que ele deu. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E por último, os persas, então, com o rei Dario e o rei Ciro. Vocês vão encontrar sobre os persas no livro de Esdras, mas isso é assunto para o próximo capítulo. Valeu, pessoal! Até mais!